Amém, irmãos? Os irmãos sempre contribuam com gratidão por tudo que o Senhor já tem derramado sobre a sua casa, a provisão, o sustento. Deus é bom, sempre foi bom, sempre será bom para com os seus. Hoje, meus irmãos, como Deus é bom, o sermão hoje não vai ser tão pesado como ultimamente, né? Mas vai ser um alerta para nós aqui, uma lembrança de o potencial do evangelho, ele é sempre afrontador. Por isso que está aí, a palavra de Deus que confronta. Sempre foi e sempre será, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é confrontadora pelo simples fato de que o propósito dela é justamente mostrar o grande mal que há no coração do homem, que é o pecado. Que é o pecado. Vou lembrar os irmãos que o motivo da queda do homem não foi porque o homem foi tentado na sua prosperidade material. Não foi porque o homem foi tentado na sua estabilidade proporcionada pelos seus bens, pelos seus recursos. A queda do homem também não foi atacar a segurança produzida por essa estabilidade que vinha da sua riqueza material. Estou levando os irmãos aqui lá para Gênesis, o jardim, onde estava lá, né, o empresário Adão com a sua esposa, onde não lhe faltava nada. Mas eis que a serpente aparece ali e ela toca exatamente naquilo que nós vamos tocar hoje aqui, na palavra de Deus. Ela quis tornar a palavra de Deus não afrontadora, não com consequências. A serpente quis ali aliviar e ela adulterou a palavra de Deus. Enquanto Eva respondia, Deus disse assim, não foi assim, foi assado. E por causa disso, Eva caiu, Adão caiu, e nós sofremos as consequências dessa queda. Centenas e milhares de pessoas estão adentrando as igrejas hoje, assim como você está fazendo aqui, e eu não sei você, mas a grande maioria entra sem nenhuma preocupação se aquilo que elas estão ouvindo, de fato, é a palavra de Deus. De fato, provém de Deus. Nosso texto de hoje, o profeta, que trouxe a palavra de Deus, é afrontado. Mas por que ele é afrontado? Porque a palavra dele, que era de Deus, estava confrontando. E o que para muitas pessoas não é percebido, hoje aqui, mais uma vez, o Senhor nos traz essa lembrança para que a gente nunca se esqueça disso. A luta da igreja sempre foi e sempre será em se atentar se aquilo que estão ouvindo é de fato a palavra de Deus, é a verdade. Porque surgirão muitos se dizendo ser porta-voz do Senhor, embaixadores do Senhor, quando na verdade não são. E aqui vai aparecer um desses, chamado Amazias.
eles se acha o detentor da verdadeira palavra de Deus. E ao se achar assim, não aceita o confronto da palavra de Deus, da verdadeira palavra de Deus, do verdadeiro profeta do Senhor. Vamos ler o texto? Depois eu faço a divisão para os irmãos. Verso 10 até o verso 17 do capítulo 7. No final, vai ter uma punição. Deus vai se mostrar de novo que é um Deus de justiça. Mas a ênfase aqui está sobre Amazias e Amós. Aquele que está trazendo a verdade. E aquele que está à revelia dessa verdade. Não está aceitando essa verdade. E vai fazer pelo menos duas coisas para impedir que essa verdade seja proclamada. Continue sendo proclamada por Amós. O texto diz assim, verso 10 do capítulo 7. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Depois, Amazias disse a Amós: sai daqui, vidente, fuja para a terra de Judá, vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este é santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: vá e profetize ao meu povo de Israel. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque. Pois bem, assim diz o Senhor: a sua mulher se prostituirá na cidade, e os seus filhos e as suas filhas cairão à espada. A sua terra será repartida a cordel, e você morrerá numa terra impura. E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Vamos orar mais uma vez. Deus, te clamamos por misericórdia. Só tu, Senhor, pode nos dar o discernimento, a sabedoria, o entendimento, advindas desse texto, nesse dia, nesse momento, agora, para cada um de nós. Que teu Espírito Santo, Deus, seja derramado sobre nós, através de mim, que eu possa alcançar, Senhor, todos que aqui estão, que todos os corações aqui sejam edificados com as verdades desse texto. Por misericórdia, não nos permita sair daqui sem o entendimento. Que esse entendimento, Senhor, nos leve ao arrependimento. Que esse entendimento nos leve a entender as nossas responsabilidades. Estar com a mente aguçada para saber discernir quando de fato tu está falando. Em nome de Jesus, Senhor, nos faz crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Perdoa os nossos pecados, nossas ofensas. Nos faz estar diante de ti com o coração contrito e quebrantado. É que eu te peço e te rogo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como é que eu vou dividir esse texto aí, meus irmãos? Verso 10 ao 13, a acusação de Amazias. Amazias vai fazer duas acusações, mostrando assim que ele não aceita a profecia, especificamente o contexto, as visões que foi dada a Amós por Deus. Ele não aceita, em hipótese alguma. Ele rechaça isso. E ele vai demonstrar isso
dizendo, primeiro, que esse discurso, essa palavra que Amós diz ser de Deus, nada mais é do que uma conspiração contra o rei, contra o povo. E também, ele vai dizer que isso não passa de uma proclamação de um homem intrometido ou charlatão. Das duas, uma. Ou intrometido ou charlatão. Ele vai dizer isso com Amós. E aí, do verso 14 ao 17, Amós vai responder essas acusações mostrando as suas convicções. Quem ele é, o que ele foi chamado a fazer, e o que de fato ele está fazendo e vai continuar fazendo. E no final, ele mostra toda a sua coragem em afrontar esse sacerdote, que tudo indica era o sumo sacerdote, que ali apresentava, era o mediador do povo quando ia adorar a Deus em Betel, em Gilgal. Ele era o sacerdote responsável. Provavelmente, o representante da religião que andava associado ao rei, ao governo. Então aqui a gente vê que essa afronta que é sofrida pelo profeta Amós, ela é a religião com o Estado se juntando para perseguir aquele que trazia a verdade. E quando eu falo isso, eu estou querendo trazer à memória dos irmãos que esse é um fato recorrente. Isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Da religião se juntar com o Estado. A religião não tem poder para prender. A religião não tem poder para decretar a morte, a pena capital. E aí ela tem que se unir ao Estado para que o Estado faça isso. Isso parece com o quê? Que aconteceu mais adiante? Com o próprio Cristo, com os apóstolos, com os reformadores. É só olhar na história. E quem são esses que se levantam contra a verdade de Deus? Não é o mundo em si, meus irmãos, mas é a própria religião. São aqueles que acham que detêm a verdade. Por isso que 1 João escreve, João, o mesmo que escreveu o Evangelho, escreve lá as suas epístolas, 1º, 2º e 3º João. Ele diz que é do meio de nós que vai sair os anticristos. Anticristo é todo aquele, meus irmãos, que aborrece a verdade de Deus. É todo aquele que coloca outra verdade. Mas não existe outra verdade. Assim Paulo, escrevendo ao Gálatas, diz, não existe outro evangelho. Eu me espanto como vocês se permitem a ouvir um outro evangelho, uma outra verdade de Deus. Não existe, só existe uma. Ó insensato Gálatas. Este é o resumo dessa pequena porção de Amós, que divide, né, toda uma profecia onde Amós, com a autoridade dada por Deus, brada como um leão, dizendo, essa prosperidade de vocês, essa estabilidade de vocês, essa segurança de vocês, está baseada em mentiras e não na verdade do Senhor. Vocês quebraram todas as premissas, vocês quebraram todas as ordens, vocês quebraram a aliança com Deus. E não tem como ele disse anteriormente, dois andarem se não concordarem. Meus irmãos, como isso é atual para os nossos dias. Então vamos ler o texto e vamos pensar nessa primeira acusação que Amazias faz para com Amós. E o que Amazias está dizendo aqui está intrinsecamente ligado à última visão da qual se encontra no capítulo 7, a do prumo. Lembra? O Senhor disse que ia passar o prumo no meio do seu povo. Prumo, a palavra, a lei de Deus. O muro, o povo de Deus. E aí, passando o prumo, o Senhor identificou que
não estava como deveria estar, reto, segundo a palavra de Deus. Aí Deus disse o quê? Vamos aqui, verso 9, que é o contexto imediato. O Senhor diz, melhor dizendo, verso 8, a parte B. Então o Senhor disse, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar. Em outras versões, vai dizer, jamais passarei por ele. Lembra? É a mesma expressão que se encontra lá em Êxodo, capítulo 12, verso 17. Aquele episódio que o Senhor está castigando lá o Egito, mandando as pragas, e uma das últimas pragas, o Senhor viria como um vingador e passaria sobre as casas e matariam todos os primogênitos, e as casas que tivesse no portal, não é? Na porta ali, uma marca de sangue de um animal que o Senhor disse que era para colocar, o Senhor passaria a olhar e continuaria passando, não ia se deter. Ou seja, a mão de Deus não ia entrar ali para trazer juízo naquela casa, onde os umbrais das portas estivessem marcados. O Senhor está dizendo, isso não vai acontecer mais. Quando eu passar agora, quando eu vier agora, eu não vou deixar mais isso em branco. Eu não vou mais ignorar. Eu vou descer a minha mão e farei juízo. O que é que ele vai fazer? Aí ele disse, os lugares altos, verso 9, de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos. Essa é a parte que toca especificamente ao sacerdote Amazias. Ele era responsável pelos santuários, Betel e Gigal. Ele era responsável. Ele era o sacerdote, o papel dele era ser o mediador, oferecer os sacrifícios. Então ele está aqui incluído. Certamente ele ouve isso e tudo que ele já vinha ouvindo. E ele cria, né, um ódio, um rancor. Ele não aceita essas palavras como vinda de Deus. E o texto continua e diz, e eu me levantarei. Quem é que vai se levantar aqui? É Amós? Não, irmãos, é Deus que vai se levantar aqui. É Deus que está dizendo pelo profeta que vai se levantar e com a espada se levantará contra a casa de Jeroboão. Pronto, ele escuta isso, e aí vem o verso 10. Então Amazias, o sacerdote de Betel, onde há o templo, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, mandou um recado. Qual foi o recado? Ele diz, Amós está conspirando. A palavra conspiração, você pode entender ela como sedição, pode se entender como um levante, rebelião. Um linguajar que a gente tem escutado muito nos últimos anos aqui no Brasil. Golpe. Amazias está mandando um recado para Jeroboão, que é o rei, que é o presidente, que é o imperador, dizendo, ó, esse indivíduo aí chamado Amós, que se titula profeta, e Amós nem se colocava assim, está se levantando, está querendo dar um golpe de Estado, está querendo te derrubar, Jeroboão. É isso que ele está dizendo aqui. Amós está conspirando contra o rei, no meio da casa de Israel. Ou seja, está conspirando diante dos teus olhos. Ele está se levantando. Ele está formando um motim para te derrubar. É isso que Amazias está mandando dizer para o rei. E ele diz mais, a terra não pode suportar todas as suas palavras. A terra aí é o povo de Israel. O povo de Israel, eles não vão suportar isso aí que ele está falando. O que é que ele estava falando? Verso 9. Vai acabar com os altos de Isaque, ou seja, vai acabar com Samaria, Sião, os montes. Vai destruir, vai levar todos para o cativeiro. Já vem dizendo isso faz tempo. E vai te destronar. Se ele continuar, a ideia é essa, se ele continuar com esse discurso, com essa pregação, com essas profecias, com essa palavra, o povo não vai aguentar. Certamente, por mais que nesse tempo eles estavam gozando de prosperidade, de estabilidade, de segurança, mas não eram todos que estavam assim.
né? A gente não pode pensar que todo mundo que habitava nesse tempo, que vivia nesse tempo, todo mundo estava comendo do bom e do melhor. Basta a gente olhar que existiam os pobres. Alguém estava sendo massacrado. De alguma maneira, podia ter, na verdade, tinha pessoas que estavam revoltadas com esse governo. E Amazias, de alguma maneira, tinha razão em se preocupar nesse sentido. Que a fala de Amós podia suscitar vigor, força, de pessoas se reunirem para se levantar mesmo contra o governo, no caso aqui Jeroboão. Mas isso não era o desejo de Amós, hipótese nenhuma. Mas isso poderia acontecer, como aconteceu no período da Reforma, né? Quando Lutero se levanta contra a Igreja Católica, que estava associada ao Império, e, da mesma forma que os sacerdotes principais da Igreja Católica, que eram assim com os imperadores, diziam, olha, isso aí vai afetar vocês também. E aí eles criam a Inquisição, começam a perseguir. E no meio de tudo isso, surgiu um grupo chamado camponeses, que não estava nem aí para a fé que Lutero defendia, e todos os reformadores que vieram. Eles já estavam desgostosos com o Império e com a Igreja Católica, eram super taxados nos seus impostos, mas aproveitaram a carona e se levantaram. Isso poderia também vir a acontecer aqui. E no passado, Amazias tinha o conhecimento da história. No passado, houve, de fato, profetas mandados por Deus que ungiram outros em lugar de reis que estavam no poder. Quando nós lemos 1ª e 2ª Reis, nós vamos ver isso. Principalmente quando era um rei mau. O Senhor levantava outro. Por exemplo, Samuel, ele ungiu Davi, de alguma maneira, para que Davi assumisse o trono de Saul. Então, na perspectiva de Amazias, ele tinha esse receio, esse medo, mas ele não se torna inocente. Ele conhecia os oráculos do Senhor também. Ele deveria saber que tudo isso que Amós estava falando, desde o capítulo 1 até aqui, era Deus falando. Mas ele não queria perder aquilo que ele tinha. Riqueza, estabilidade e segurança. Por isso, ele faz isso. Acusa Amós de conspiração. E olha o que ele diz no verso 11. É como ele quisesse justificar o que ele está querendo do rei. É que o rei deu um decreto de fato para perseguir, prender e matar Amós. Ele não vai conseguir isso. Mas ele quer conseguir. E o que é que ele faz? A semelhança da serpente, ele vai distorcer a palavra de Deus que saiu da boca do profeta. Olha como é que ele, o que é que ele vai dizer no verso 11. Ele quer justificar isso. O que é que ele quer justificar? Ele quer justificar que, de fato, Amós é um conspirador e que as palavras dele não são verdadeiras. Então ele diz, verso 11, porque assim diz Amós. Então, a ideia é essa. O que foi que Amós diz? Para você estar acusando ele de ser um amotinador, de levantar um golpe contra mim. Ele disse isso aqui: Jeroboão morrerá à espada. Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Foi isso, exatamente isso que Amós falou? É só a gente voltar e ver. Verso 9. E eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Deus não disse que ia matar Jeroboão, o que estava ali, mas ia se levantar, a espada ia se levantar, e a espada aí a gente já sabe que essa espada é a representação do império da Síria que vai vir, sob a dinastia de Jeroboão, não contra Jeroboão. Quando a gente vai ler 2 Reis, capítulo 15, do verso 8 ao 11, a gente percebe lá que quem enfrentou essa espada não foi Jeroboão, esse Jeroboão aqui. Esse Jeroboão morreu rico, com estabilidade, com segurança. Ele morreu rico. Mas os que vieram, os filhos dele, que vieram depois, esses receberam esse juízo aqui.
Mas quando Amazias manda o recado, né, que ele começou dizendo, então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel. Ele colocou como se Amós fosse o assassino dele. Ele colocou como se fosse algo pessoal de Amós contra Jeroboão. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Jeroboão morrerá à espada. Quem foi que disse isso? Amós. Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Então ele distorceu para que, de fato, ele recebesse o decreto do rei para que perseguisse Amós pelas suas palavras. E olhe, a tarefa de pregar a verdade, o evangelho, nunca foi e nunca será fácil. Meus irmãos, se aperceba. Amós está profetizando e falando a palavra de Deus em meio a um povo que para eles não fazia sentido nenhum. Hoje, o que a gente mais escuta é as pessoas quererem prosperar, quererem estabilidade, quererem segurança. E muitos, a maioria não está assim. Aqui era o contrário, a maioria estava. Aí chega um indivíduo desse, que vem de outro local, vem de outra parte da nação, né, Reino do Sul, e vem para o Reino do Norte. E ele vai exatamente para o centro da riqueza, a capital, Samaria, e não só isso, ele vai lá no templo, naquilo que era associado como a casa de Deus, onde ali se estabelecia a vontade de Deus. E essa vontade de Deus estava de comum acordo com o rei daquela época, Jeroboão. Então aqueles religiosos que ali frequentavam, olhavam para o rei e diziam, esse rei é de Deus, porque a prosperidade está sobre nós. Eles lembravam lá de Deuteronômio capítulo 28, nós estamos vivendo as bênçãos de Deus, nós estamos em prosperidade, nós estamos em estabilidade, nós estamos em segurança. Aí aparece um cara desse, chamado Amós. Pense na situação do homem desse, meus irmãos. Mas sempre foi e sempre será assim. O evangelho, ele vai ser sempre antipático. Ele vai ser sempre do contra. Ele vai ser sempre rejeitado, meus irmãos. Pode acreditar nisso. A partir do momento que todos disserem, o evangelho, e baterem palma para o evangelho, tem uma coisa errada. O evangelho, ele veio para confrontar o homem. Tirar ele da sua estabilidade, da sua riqueza, da sua segurança humana. Porque riqueza, estabilidade e segurança verdadeira só há em uma pessoa, em Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fora dele não há. Depois disso, o texto diz que ele se vira. Ele acusou, primeiro, Amós de ser um conspirador. Acabamos de ver isso. Uma palavra direcionada para o seu rei, para o seu soberano, que não era Deus. O soberano dele era Jeroboão. O soberano dele era a vontade dele, o egoísmo dele. O desejo pelas coisas materiais, o desejo por estabilidade, por segurança, no seu ofício. Ele estava ali vivendo a sua religião. Ele era o pastor daquele templo e ele não dizia nada. Não falava em pecado, não confrontava. Ele dizia para aquele povo que se reunia, nosso Deus é o Deus do amor, da bênção, da prosperidade. Nós vamos vencer todos os nossos inimigos. Nada de acusação, nada de afronta, nada de chamado ao arrependimento, nada de expor pecado, nada disso. Aí chega o Amós e quer estragar a festa. Vou dar um jeito em você, vou falar com quem pode dar um jeito em você. Aí ele se direciona, como nós vimos na primeira parte, a Jeroboão. Agora ele vai encarar o profeta Amós. Verso 12. Olha o que ele diz para Amós. Depois Amazias disse a Amós. Disse o quê? Sai, foge, vai para Judá. Sai daqui, vidente. E aqui fica claro, quando ele usa essa palavra vidente aqui, que ele está fazendo relação às visões que Amós tinha tido. A visão do gafanhoto, a visão do fogo
nas duas primeiras, até então, não tinha acontecido, né? Ele intercede pelo povo. Gafanhoto, Deus, perdoa esse povo. Senhor, beleza. Eu não vou fazer o que eu disse que ia fazer. Vou mudar de ideia. Nós já compreendemos isso, né? Algumas versões, eu me arrependo. Já expliquei aos irmãos. Vou mandar fogo. Aí vai lá, Amós de novo. Ele não diz mais, perdoa, né? Ele diz, Senhor, para, esse povo é pequeno. Coitado desse pessoal. Faz isso não, Senhor. Não é isso? Para. Eles não vão sobreviver. Aí Deus vai. Aí vem a do prumo. Tudo é visão. Alguns comentaristas acreditam que quando ele fala vidente, ele está caçoando. Não é? Tipo assim, sai daqui, seu sonhador, que conta história. Aqui no nosso Ceará, a gente tem costume dizer, quando a pessoa diz, eu tive uma visão. Comeu o balão de 2 com ovos, à noite foi dormir, aí começou a ter sonho e disse que foi visão de Deus. Basicamente isso, né? Está querendo humilhar ele. Outros vão dizer que a palavra vidente aí, que ele colocou, é uma tradução também para profeta. Só que a palavra vidente era dado para profetas que profetizavam, que tinha esse ministério no Reino do Sul, de onde ele era. É como se ele estivesse dizendo, tu está no lugar errado. Entendeu? Seria o contrário dessa primeira ideia. Ou seja, a primeira ideia estaria zombando dele. Sai daqui, seu sonhador. A segunda ideia para esse texto é que ele tinha até um respeito por ele. Né? Mas um respeito em dizer, tu está no lugar errado. Vai pregar lá. Vai profetizar lá. E quando a gente pega essa palavra e vai ver os profetas do Reino do Sul, que se levantaram lá e foram falar, Isaías, né, e outros mais, todas as vezes que aparece a palavra profeta, é a palavra que está aqui, que foi traduzida aqui por vidente. Né? Eu acredito que por essa argumentação e esses textos, eu acredito que aqui não é uma zombaria em si, mas sim, tipo assim, tem vergonha, não é? Vai, teu lugar não é aqui, tu não está no teu lugar de fala, entendeu? Aqui não é o teu ambiente para profetizar, tu é do sul, vai para lá. Eu acredito que seja essa a ideia, né? Vai dizer essas visões aí que tu teve lá, não para nós aqui. Tipo assim, irmãos, nós não estamos precisando ouvir esse tipo de visão aí. Nós não estamos merecendo isso aí, gafanhoto, fogo, prumo. Nós estamos bem com Deus. Olha para nós. Prosperidade, a nossa segurança, a nossa estabilidade. Volta para lá. Lá é que eles estão precisando. Vai. Eu acredito que essa seja a percepção melhor para a gente entender aqui. Mas ele não para aí. Ele diz, fuja. Aí a ideia de fuja aí já é uma ideia de ameaça. Fuja, que senão vai ficar ruim para você. Fuja. Para onde? Para a terra de Judá. Aí sim, agora, é onde eu, de fato, acho que ele está acusando. A primeira acusação, você é um conspirador. A segunda acusação, eu encontro aqui, nesse pedacinho do texto, quando ele diz, vá ganhar a vida. Vá ganhar a vida. Pronto. O que seria isso aqui? Meus irmãos, é como se ele estivesse dizendo, vá pegar dinheiro com essas suas profecias em outro lugar. Não aqui. Entendeu? Estava querendo dizer que Amós fazia aquilo por dinheiro. Para, de alguma forma, criar pânico no coração das pessoas e as pessoas, pagarem para ele trazer uma profecia diferente, consoladora, coisa do tipo. Então, na minha percepção, são essas duas acusações aqui que Amazias faz para com Amós. A forma dele mostrar que não aceita essas palavras, essas visões como vindo de Deus é dizer, isso aí que tu está fazendo nada mais é do que se levantar
contra o rei, conspirar contra o rei e a prática do charlatanismo, querer alguma coisa em troca. Mas, meus irmãos, o que Amazias está acusando o profeta Amós é o que ele fazia. Não é? Aqui no Brasil a gente escuta de vez em quando alguém vem dizer, né? Tem gente que acusa os outros daquilo que eles fazem. Está aqui um exemplo. Quem era charlatão era Amazias. Primeiro, porque ele não era sacerdote. Ele não era da tribo de Levi. Ele estava se passando por um sacerdote. Sacerdote só da tribo de Levi. Ele não era. Então quem era charlatão é ele. Quem estava profetizando mentiras era ele. Ou melhor dizendo, quem não estava dizendo as verdades era ele. Porque às vezes a gente acha que só é do capeta contra Cristo aqueles que dizem mentiras. Mas, meus irmãos, aqueles que não dizem a verdade também são, e são muito mais perigosos. É só os irmãos parar para pensar, ou então fazer uma pesquisa no Google. Veja quais são os textos que a maioria das igrejas, dos pastores, dos líderes que estão na internet, que tem muita proeminência, tem fama, são prósperos, têm estabilidade, têm segurança. Olha o que é que eles pregam e muito mais. Olha o que eles não pregam. Bote lá no Google, pregações e Amós, para ver se você vai ver muitas. Quando eu digo pregações, exposições no livro todo. Que há quem pegue alguns pedacinhos e tire do contexto e diga uma coisa que não tem nada a ver com o texto. Vá lá ver. Quantas igrejas? Outra vez eu vi uma entrevista, um debate, 2 pastores ali, um falando que não acreditava nesse movimento agora, que fala de uma graça assim, fenomenal, que a gente está na graça, e não tem lei, não tem acusação, não tem nada, porque Cristo é amor e tal, e tal, e tal. E aí um pastor que não defende isso, ele disse, não, nós estamos na graça, mas Deus também faz juízo. Deus também confronta. E aí o que era a favor dessa graça barata, né, pegava textos, né, só do Novo Testamento, falando, e dizia que texto do Antigo Testamento não era para nós. E aí, o pastor citou lá o caso de Ananias e Safira. Pastor, isso aqui é Novo Testamento. E o que foi isso aqui? O que foi isso aqui? Ele disse, realmente esse texto aí é um texto que eu tenho dificuldade de entender. Aí o pastor perguntou, o senhor prega esse texto? O senhor prega essa verdade que está aqui? Os irmãos sabem, né? Atos capítulo 5 foi o que aconteceu ali. Foram fulminados a esposa e o esposo. Os dois foram fulminados por quem? Por Deus. E qual foi o pecado deles? O texto diz lá, mentiram. Simplesmente mentiram. E foram fulminados. E ele simplesmente disse, não, eu não prego esse texto. E ele foi citando outros textos. E esse texto aqui o senhor prega? Não, eu também não prego esse texto. Eu digo, eu não tenho problema. Eu prego todos os textos da Bíblia. Esse é que é o problema, que às vezes a gente não se atém. Não é só a pessoa dizer mentira. Ela não pregar a verdade. Ela esconder textos. Por isso, meus irmãos, que nós aqui, e algumas outras igrejas irmãs, somos do método de expor um livro, que aí não tem como eu correr. O livro, a sequência vai vindo, eu tenho que pregar. Se por acaso eu não entender, eu vou ter que ter hombridade e chegar para os irmãos e dizer, irmãos, eu não entendi esse texto. Eu vou estudar mais, vou passar para outro, vou continuar o outro, e depois eu volto aqui. Aí eu tenho que voltar, eu tenho que, Senhor, me dá aqui o entendimento, porque eu preciso ensinar isso aqui à igreja. Eu não posso fugir. Mas a maioria da igreja, veja se não é verdade. O pastor prega uma coisa no domingo, prega outra coisa na quarta-feira, prega outra coisa no outro domingo. Cada domingo é um pedacinho. Ele nunca pega aqueles textos difíceis, né? Como lá de Romanos capítulo 9. Eu amei um e odiei o outro. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Como é que se entende isso aqui? Entendeu? É impossível para o homem, impossível que ser salvo.
Só eu posso salvar. Capítulo 9 ainda de Romanos. A salvação não é de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que dá. Deus preparou uns para ir à perdição e outros. Como é que se explica? Aí tem pastor que pula, passa por cima. Que era o caso de Amazias. E aí confronta, sai daqui, vai para Judá, vai ganhar dinheiro por lá. E aí ele é categórico em dizer, e a maior parte dos comentaristas diz que aqui ele está por conta dele. Porque o texto aqui, se tivesse sido dado um decreto pelo rei Jeroboão, ia estar aqui. Isso quer dizer que quando ele terminou de ter lá o acesso de Jeroboão, talvez Jeroboão dissesse, não, Amós não é uma ameaça não. E aí do verso 12 até o 13, está por conta dele. Ele está fazendo, pela autoridade que ele tem, está mandando Amós sair, fugir, ir, né? Vá embora. Vai ganhar dinheiro lá. Aonde? Em Judá. Lá você pode profetizar, mas em Betel, aqui quem manda sou eu. Daqui em diante, eu imagino ele conversando com Amós na porta do templo, lá em Betel, ele dizendo, aqui você não fala mais não, viu? Aqui quem manda sou eu. Vá-se embora. Você não poderá profetizar. Aí, mas por que eu não posso profetizar? Isso aqui elucida o que é que está no coração desse falso pastor, sacerdote, pastor, ele que liderava. O que é que está no coração dele? Olha o que é que ele diz, ó. Este é o santuário do rei. Não é o santuário de Deus. Mas eles fizeram para dizer que era de Deus. Jeroboão, muito sabido, né? Então, esse povo, toda vez que tem que ir para as festas, 3 festas no ano, eles vão lá para Jerusalém. Nessa ida, eles vão e não voltam mais. Aí eu vou perder meus impostos, arrecadação, mão de obra. Não, então eu vou fazer um templo aqui, vou botar um bezerro em cada um, vou botar um em Betel, em Gilgal. Mas até então era o templo do Senhor. Mas agora ele está dizendo com todas as letras que é do Senhor coisa nenhuma. É do Jeroboão, que é o Senhor dele. Ó, este é o santuário do rei e o templo do reino. Olha aí, irmãos. Mostra onde é que estava o coração dele. Por isso, meus irmãos, que o Senhor deixou Apocalipse para nós para dizer que existem as sinagogas de Satanás. Aqui era uma delas. Toda a liturgia do culto era totalmente profana. Faziam algumas coisas que era requerido pela lei de Deus. Mas quando fazia algumas coisas, faziam com motivação errada. Errada. Eles ofertavam, dizimavam, participavam de campanhas, faziam tudo direitinho. Mas eles não faziam para a glória do Senhor, eles faziam para a glória deles. Por isso aqui eu sempre estou dizendo, irmão, quando você for ofertar, não oferte dizendo assim, Senhor, eu estou fazendo isso aqui, tu está vendo, né? Ó. Olha aí, me dá aquele negócio lá. Não faça assim. Faça pelo aquilo que Deus já lhe deu e já lhe dá. Entendeu? Essa tem que ser a sua motivação. Isso mostra que você está nele, não nas coisas que ele pode lhe dar. Porque por mais que seja bênção, as coisas que Deus dá a nós são coisas, elas vão passar, elas vão ficar aqui. Entendeu? E aí, aqui, Amazias coloca o seu coração. Não pregue mais aqui no templo do rei. Certo? Não venha no santuário do rei e no templo do reino. Não venha mais para cá. Aí, Amós, nosso segundo ponto, vai responder a ele com as convicções que ele tem. Essa é uma grande diferença, porque essas convicções mostram, de fato, qual era a motivação que fazia Amós fazer o que ele estava fazendo. Meus irmãos, o que é que Amós estava fazendo? Trazendo um discurso confrontador, um discurso duro. Ele na frente de uma sociedade rica, de uma religião que estava bombando, animada. Os cultos eram animados, era muita alegria, a turma tocando, os melhores instrumentos, a coisa estava bombando. E ele chega lá e diz, está tudo errado. Cambada de hipócrita. Ó, vão tudo entrar na peia. Vão morrer assim, assim, assim. Vão ser tudo levado daqui, vão perder tudo. Vocês estão se sentindo seguros. Estão se achando homens notáveis. São nada, vocês.
Vocês não perdem por esperar o que vai vir sobre vocês. Por que ele fazia isso, meus irmãos? Ele vai começar a dizer, ó. Amós respondeu e disse a Amazias. Verso 14, olha aí. Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Aqui mostra a humildade. Se toca aqui, a humildade desse homem. Eu não sou profeta e nem discípulo de profeta. Existem as escolas de profeta, como se fosse um seminário. Ele estava dizendo assim, ó, eu não me formei em seminário. Eu não tenho diploma de bacharel para ser profeta, para ser pastor, para ser sei lá o que for. E também não tenho nenhum mestre. Não sou discípulo, né? O que ele diz aí? De profeta. Eu também não tenho um tutor. Eu sou um homem do campo. É o que ele diz aí, ó. Eu cuido de gado. Eu colho sicômoro. A minha percepção é que Amós está dizendo para nós aqui aquilo que Jesus diz no Novo Testamento. Deus pega as coisas simples, as coisas humildes, para usar. É como se Deus estivesse dando uma lição a Amazias, que se achava, enquanto na verdade ele era perdido. Enquanto ele menosprezava esse homem, ele não fazia questão de tentar entrar nesse debate, de começar a se vangloriar. Ele diz, eu sou um homem comum. Mas ele não termina aí. Ele diz no verso seguinte, verso 15, mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, eu também não vim para cá atrás de dinheiro, eu tenho o meu meio de vida. A minha motivação não foi vir aqui falar tudo que eu falei, as visões que eu tive de Deus, para ganhar alguma coisa. Aí mostra não só a humildade dele, mas a obediência. Ele diz, mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse, vá e profetize ao meu povo de Israel. Eu estou aqui, Amazias, simplesmente porque Deus mandou eu vir. Foi Deus que me mandou. Eu não acordei um dia e disse, eu vou. Deus veio ao meu encontro. Deus foi lá onde eu estava, na minha vida cotidiana. Deus falou comigo e disse, ó, vá lá. Vá lá. Se Deus não quis que ele falasse lá no reino dele, no reino do sul, é porque ele não quis. É porque ele quis que eu viesse para cá. E eu vim. Certo? Aí ele já começa a contra-argumentar. Enquanto Amazias diz, vai, fuja, vá-se embora. Ele diz, eu vou. A humildade dele, ele quis dizer, eu sei quem eu sou. A obediência dele, ele está dizendo, eu sei o que eu tenho que fazer. A humildade de Amós está fazendo um paralelo com a arrogância de Amazias. A obediência de Amós está fazendo um paralelo com a petulância de Amazias. Agora, portanto, e daqui o que vem a seguir mostra a coragem desse profeta. A coragem, ele foi ameaçado. Fuja daqui, ele foi ameaçado. Eu mandei um recado para o rei. O rei já sabe que tu está querendo se levantar e levantar outros contra ele.
O povo já sabe que tu veio para cá atrás de ganhar dinheiro. Nas tuas profecias, nas tuas palavras. Tu é falso. Não se defendeu, ele só fez dizer, eu sei quem eu sou e por isso eu sei que eu tenho que fazer. Eu sou obediente, eu vou fazer o que Deus me mandou. E o Senhor que mandou fazer isso, ele me dá coragem. E a coragem aí faz um paralelo com a covardia e a frouxidão de Amazias. Covardia e frouxidão, por quê? Covardia, porque Amós, ou Amazias, sabia que o povo estava vivendo fora da vontade de Deus. Mas ele se acovardava, porque ele sabia que ia perder. Que ia perder. Meus irmãos, é só imaginar que a nossa igreja aqui estivesse totalmente contrária à vontade de Deus. Adultério, pornografia, a gente sabendo o que está acontecendo, pecados de toda estirpe aqui acontecendo e a gente sabendo. E eu sendo pastor sabendo também. Mas um belo dia eu chego aqui e digo, vai mudar. Porque Deus disse para mim que isso aqui está errado. E eu começasse a confrontar. O que é que os irmãos acham que ia acontecer? Muitos iam embora, alguns iam se arrepender, mas a maioria ia embora, ia achar um discurso pesado, ia embora. Ia cair renda, ia cair tudo. Eu ia ficar mal falado, dizer, olha, acabou com a igreja. Mostrava, e se eu não fizesse isso, continuasse do jeito que estava, isso denunciava um coração covarde, que não estava disposto a sofrer pela verdade do evangelho. Por isso, Amazias era covarde e frouxo, diferente de Amós, que chega e diz, aqui veio, olha aí, aqui, com exceção, aqui é uma exceção, é o único momento das profecias de Amós que ele dá um direcionamento pessoal, um juízo, uma punição pessoal, porque até então ele sempre fala, e ele vai terminar de novo falando do cativeiro do povo de Deus como um todo, mas aqui ele lança uma palavra de Deus direcionada especificamente para Amazias. Olha o que ele diz? Isso mostra a coragem dele contra esse frouxo. Olha o que ele diz aí, ó. Portanto, verso 16. Agora ouça a palavra do Senhor. Você diz, você quem, Amazias? Não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque, que é a representação do reino do norte. Pois bem, assim diz o Senhor. Olha aí a coragem e a autoridade. Quem é profeta aqui sou eu. Assim diz o Senhor. Isso era o linguajar. Quando o Senhor levantava um profeta para dizer, assim diz o Senhor. Hoje, não mais, tá, irmãos? Hoje fala pelo Filho, Hebreus. O que é que ele diz? Primeira, olha aí. Direcionada, pessoal para Amazias. A tua mulher se prostituirá na cidade. Daqui a pouco eu explico por que ela vai se prostituir na cidade. Talvez você já até entenda quando a gente disser os outros juízos de punição que o Senhor vem. Primeiro, sua mulher vai virar uma prostituta. Amazias, o Senhor está mandando te dizer que os teus filhos e tuas filhas cairão à espada. Vão morrer. Não vai ficar um. Todos vão morrer. Terceiro, a sua terra será repartida a cordel. Amazias era um sacerdote próspero, rico, tinha terras. Você está dizendo que vão chegar, cordel era uma linha que media. Vai ser repartida a terra dele todinha. Repartida com quem? Com aqueles que vão vir, a Síria. Vai pegar toda a riqueza dele. Quarto, e você, olha aí, não é só morrer, não. Olha aí. E você morrerá numa terra impura. 4 coisas aí, ó. Que eu estou dizendo para esse pastor que negava a verdade ao povo, que não confrontava os pecados do povo, deixava o povo fazer o culto como queria, do jeito que queria, com o coração do jeito que estava, sem arrependimento, sem humilhação, sem contrição, só em depravação.
tua mulher vai virar uma prostituta. Por que ela vai virar uma prostituta? Se você não entendeu, é só você olhar. Vai virar uma prostituta porque ela vai perder os filhos, vai perder o marido. A gente não sabe como foi a sequência, mas a mulher perde o marido, vai ficar em situação difícil. Então, tudo indica por que ela se prostitui. Porque ela não tem mais renda. Perdeu o marido, perdeu os filhos, não tem mais a quem recorrer. As propriedades do marido foram todas levadas, tomadas. Então, o único jeito dela sobreviver é se prostituir com os soldados da Síria. Ela vai se prostituir. E aí, a morte dele não vai se dar na sua terra. Ele vai morrer numa terra pagã. E olha que desgraça na vida de Amazias. É como se Amós estivesse dizendo para ele, quem vai embora, quem vai fugir, não vai ser eu, vai ser você. Você está mandando eu ir embora do lugar que você considera adoração, que eu estou impedindo você de fazer o seu trabalho de sacerdote. Eu estou concorrendo com você. Então você está mandando eu ir embora para que você continue nessa adoração, onde vocês se enxergam como de fato o povo da aliança de Deus. Um povo que não sofre nada da parte de Deus. Um povo que está usufruindo de Deuteronômio capítulo 28, a parte das bênçãos. E eu estou aqui para estragar. Na verdade, Amós, Deus está mandando te dizer, Amazias, Deus está mandando te dizer, quem vai embora é você. Você vai perder mulher, você vai perder filho, vai ser envergonhado, porque a sua mulher vai se prostituir, vai perder seus filhos, a sua herança. O seu sacerdócio de mentira aí vai acabar, não vai ter sucessores. Porque os seus filhos vão morrer. Na tribo de Levi não se continuava por isso. Você vai morrer, seus filhos vão morrer, não vai continuar o seu sacerdócio. E o templo que tanto você está defendendo, impedindo de que eu pregue a verdade, você vai ser arrancado dele. E vai morrer em uma terra totalmente ímpia. Eu já disse para os irmãos, os assírios eram profanos. Deus sabe o que faz. Eu disse para os irmãos, por que Deus pegou um povo tão ruim, tão profano? É porque os pecados do seu povo eram tão profanos quanto os profanos praticavam. E o castigo é o mesmo. E ele diz isso. Israel, no final, será levado cativo para fora da sua terra. Aí aqui está incluído a descendência, de Jeroboão. Tudo que o Senhor disse que ia fazer, assim ele o fez. Meus irmãos, Amazias, a teologia dele era da prosperidade, era uma teologia triunfalista, de vitória, de segurança, de amor. Nós somos o povo da aliança. Mas Deus é só o Deus da prosperidade? Deus é só o Deus da vitória? Deus é só o Deus do amor? Não. Ele esquecia de ensinar o povo o que Amós veio dizer. Que existe um povo que fica pobre espiritualmente porque abandona Deus. E ele abandona e cai em pecado. E precisa ser alertado para se arrepender. E esse ato de se arrepender, a mão que o direciona para fazer esse acontecimento surgir no coração de cada um, não é o braço do amor de Deus, mas é o braço de justiça, de juízo de Deus. Ou seja, Amazias escondia essas outras verdades, assim como eu disse aqui antes. O irmão confessa um pecado. Pastor, tem um pecado de pornografia. O que é que eu tenho que fazer? Chega em casa, queime seu computador, queime seu celular. Mas eu. Não, Deus lhe ama, meu filho. O problema não é você, o problema é o computador. Queime o computador. Olha. Isso é Amazias. Amós. Lembra onde tu caiu, rapaz? Está orando? Está lendo a Bíblia? Está indo para os cultos? Está indo para EBD? Tô não. Vai para o culto uma vez sim. E 20 vezes não. Tu lê a tua Bíblia em casa? Leu não.
Aí o problema é o computador, é? Tá vendo, irmãos? Ah, meu casamento tá para acabar. Tá dando flor para tua mulher? Tu tá levando café na cama pro teu marido? Não, meu marido não me procura mais. Tá usando baby doll? Minha mulher não me procura mais. Ah, tu passa... Sabe quanto tempo, mas que tu não troca o samba canção? Aí fica nessas superficialidades. Mas por que o seu marido não lhe procura? A gente não conversa, pastor. Vocês vão para a igreja? Vamos não. Vocês têm um devocional? Cada um no seu canto, ou os dois juntos. Devocional, o que é isso? Vocês sabiam que vai ter um julgamento final, que existe céu e inferno? Inferno? É céu, é céu, é céu, é vitória, é vitória, é vitória. Está cheio de gente assim. Por que justamente hoje, nesse tempo que nós nos encontramos, Deus quis falar conosco desse assunto, meus irmãos? Vamos lá. Estou indo para o final. Primeiro, que sem confronto não há arrependimento. Eu me lembro de uma irmã que era daqui. Ela está em outra igreja. E ela veio de uma igreja que ela disse assim, que eu sempre pergunto, né? Quando vem alguém para cá, querer ser membro, de onde você veio? Por que você veio? E a resposta dela foi assim, pastor, eu vim para cá porque eu não aguento mais ouvir. Você vai prosperar, você vai vencer. Porque, pastor, eu tenho uma vida boa. Sabe, tenho uma vida boa, tenho o que reclamar, não. Mas eu queria uma palavra que me ajudasse. Né? Como criar meus filhos, como lidar com meu esposo. Né? Meu esposo é meio, tipo, banana. E ela queria um cara mais, sabe? Tá. Então, onde não há evangelho pregado, não há confronto. Se não há confronto, meus irmãos, não há arrependimento, não há mudança de vida, não há entendimento e discernimento. E você vai ficando cada vez mais no laço desses falsos, assim. Está cheio de amazias por aí. Cheio. Segunda coisa, quando não se prega o evangelho de verdade, que confronta, perde-se o temor. Temor a Deus. As pessoas começam a enxergar Deus só com a virtude do amor. Começam a enxergar Deus só como um gênio da lâmpada, para satisfazer só os desejos. Porque aqui eu conheço muitos irmãos que estão com casamento bem, estão bem financeiramente. Está tudo bem. Mas necessitam ouvir o evangelho. Porque o nosso coração é uma fábrica, como já disse um escritor, uma fábrica de ídolos, parafraseando Calvino. É uma fábrica de ídolos. Toda hora a gente está lutando. E a gente tem que estar todo o tempo com a verdade, de fato, na cara da gente, para que a gente não caia. A gente não precisa ser adulado. O mundo já faz isso. O que a gente precisa é ser acordado. Vir para a realidade da vida. Todas as vezes que você acorda pela manhã, seja adolescente, seja jovem casado, seja adulto casado, seja o que for, Satanás vai querer nos enganar. Vai querer que a gente faça parte de uma igreja que pareça ser a verdadeira, mas não é. Vai querer que a gente assista, escute certas coisas nesse mundo tecnológico, como se fosse verdade, quando na verdade não é. E se não for, não há confronto. Se não tem confronto, a gente não se arrepende, a gente não consegue,
de fato ter temor a Deus e a gente não consegue enxergar, a gente não consegue meditar, não consegue estar em nossa mente que o nosso Deus é um Deus de justiça, é um Deus que castiga. Não existirá para nós, Hebreus capítulo 12, que Deus disciplina o filho que ama. Aí por você não entender isso, aí você está culpando o diabo. Não, essa semana o diabo se levantou contra mim. O diabo se levantou contra mim. Entendeu? Quis me derrubar do emprego. Aí você se esqueceu de que você é um crente e que Deus quer devoção de você. E muitas das vezes, quando a devoção é cobrada, e onde é que a devoção é cobrada? Onde é que a devoção é medida? É no âmbito da igreja, é na comunhão dos irmãos. Aí você não considera. Todas as vezes que você é cobrado, vem à igreja, ouvir a palavra de Deus, a verdade de Deus para te fortalecer. Aí você não vem. E muitas vezes o seu argumento é o meu trabalho, é o meu trabalho, é o meu trabalho. Aí Deus está ouvindo e diz, vou fazer justiça. Vou tirar você do trabalho. Vai ficar desempregado. Aí você não tem a noção, perdeu a noção de que Deus é um Deus de justiça, que é um Deus que disciplina, é um Deus que quer você perto dele, se humilhando, se quebrantando. Aí você começa a dizer, irmãos, ore aí, porque o inimigo se levantou, tirou o meu emprego, eu estou passando necessidade. E não é nada de inimigo, é o próprio Deus querendo trazer você para perto dele, para que você entenda que o seu sustento, a sua segurança, a sua estabilidade, a sua maior riqueza é ter Ele como Senhor. Meus irmãos, não existirá frustração maior do que você morrer e acordar do outro lado e o Senhor dizer assim, perdeu. Aí você diz assim, não, mas eu ia para a igreja. De vez em quando, mas eu ia, Deus. De vez em quando eu lia a Bíblia. E teve um tempo na minha vida, Deus, que eu era fervoroso, eu orava e o demônio ia embora. Teve uma época da minha vida que eu era tão cheio que eu até falava um negócio assim. E Deus vai dizer, não te conheço, miserável. Ou então você não morre. Jesus vem. Aí está lá você diante dele. Aí vai chegando a sua vez. A fila. Vai chegando a sua vez. Vão abrindo os seus livros. Tá não. Tá não. Tá não. Vai para a esquerda, miséria. Aí tu vai fazer o quê? Passou a vida toda ouvindo o evangelho que não era evangelho. Aí perdeu a oportunidade de se arrepender, perdeu o temor a Deus, perdeu a ideia de que Deus é um Deus de justiça, acha que está na Disney, acha que já está no céu, vai para aquele extremo, uma vez salvo, salvo para sempre, eu vou fazer o que eu quiser. Não. Uma vez salvo, salvo para sempre, vai fazer o que Deus quiser, não o que você quiser. Se você faz o que você quiser, é porque Deus não salvou você. E ponto final. E eu termino agora. O mundo sempre nos verá como uma ameaça. Meus irmãos, e aí é um pedido meu. Ore pelos pastores fiéis. Se eu sou um deles, ore por mim. Para que eu permaneça corajoso, apesar dos meus pecados, que o Senhor me tome nas suas mãos e que eu sempre pregue aquilo que você necessita ouvir, não o que você quer ouvir. Meus irmãos, seremos sempre acusados de querer acabar com a prosperidade, a estabilidade e a segurança, não do mundo, mas de muitos daqueles que nos dizem ser nossos irmãos. Não sei se você já se encontrou em situação assim, de você encontrar um amigo que você já foi da mesma congregação, mas que você sabe que lá o evangelho não é pregado. E aí ele vem com essa teologia do Amazias. Deus amou, que Deus vai prosperar, entendeu? É só você declarar, não pode sair da sua boca, ai, o negócio está difícil, não diga isso, que as palavras têm poder. Aí você fica assim todo sem saber o que dizer. Mas você sabe o que dizer, com amor, e dizer, está tudo errado isso aí, não é assim não. A palavra de Deus é assim, 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 assim.
Uma vez, na casa da minha mãe, a minha tia estava lá, né, e ela... Eu acho que alguém andou falando alguma coisa. Só pode. Ela foi e disse assim: Iranildo, como é na tua igreja? É tu que bota as pessoas para dentro e é tu que bota para fora? Eu falei: eu não boto ninguém para fora não, o pessoal que sai. Se dizem que sou eu, né? Paciência. É o pessoal que sai. Mas e o amor? E eu disse: o que é que tem a ver o amor? Aí eu peguei, abri a Bíblia aqui em Amós. E abri aquele texto que nós pregamos sobre os sentimentos de Deus. Eu odeio, eu aborreço, eu me afasto disso aqui. Aí eu li para ela e eu disse: na tua igreja, teu pastor já pregou isso aqui? Se não pregou, lê aí e me explica o que é isso aqui. Isso aqui é Deus falando. O que é isso aqui? O que é que eu estou querendo dizer para ela? Que a nossa igreja aqui é uma igreja que prega o evangelho, que confronta. Se a pessoa saiu, ela não saiu do céu, ela saiu da igreja. Por quê? Porque na mentalidade de muita gente, você está na igreja, você está no céu. Não. Você está na igreja para ouvir o evangelho, para confirmar cada dia a sua fé e para salvar aqueles que não creram no Senhor. E para endurecer corações e, realmente, a pessoa ir embora. Esse é o propósito do evangelho. O próprio Jesus disse, não é? O evangelho ele veio para separar. É espada. Colocar filho contra pai, mãe. Está lá o texto. Mas isso é porque é confusão? Não, é porque o evangelho faz isso mesmo. É só você parar para pensar. Tem irmãos aqui que creram em Cristo, mas o pai não creu, a mãe não creu. De repente a esposa creu, o marido não creu. E às vezes há uma discussão. E se essa discussão ela for muito aflorada, foi até dito aqui na EBD, na hora de escolher, é Jesus, é Deus. Ou seja, o que eu quero dizer, meus irmãos, o evangelho que a gente tem que ensinar e pregar é esse de Amós, que confronta, que tem discernimento, de saber. Isso aqui está errado, está na hora de eu falar, vou falar. Não está na hora de eu falar, não vou falar. Eu não estou dizendo aqui que os irmãos têm que sair agora aí, pegando todo mundo, dizendo, ei, bando de Amazias. Ei, não é isso não. Mas você olhar para você mesmo. Você está numa igreja boa? O pastor prega o evangelho? Beleza, vamos para cima. Fale para outros irmãos, aqueles faltosos, o que o Senhor disse para nós hoje. Quanto mais nós crescermos aqui, na palavra verdadeira, mais estaremos firmes e fortalecidos para reconhecer os Amazias que estão por aí, mais perto do que você imagina. Amém, irmãos? Vamos orar. Agradecendo a Deus. E se Deus quiser, domingo que vem, capítulo 8, vamos iniciar. Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra.